Olá, amigos e amigas do Jornal Vale, eu sou Xando Alves, repórter especial do jornal, e estamos aqui para mais um O Vale Entrevista, fazendo uma rodada de perguntas aos pré-candidatos ao governo de São Paulo. Desta vez é Fernando Haddad, o petista do PT, ex-ministro da Educação, que vai conversar com a gente sobre as propostas para o governo do Estado de São Paulo e, é claro, as críticas que ele faz ao governo do PSDB e aos seus adversários. Eu queria que o senhor começasse dizendo o seguinte: por que o eleitor paulista deve votar em Fernando Haddad e não nos adversários? Seja bem-vindo. Xandu, obrigado pela oportunidade, muito bom conversar com o Vale do Paraíba, mais uma vez. Tenho estado presente na região com alguma frequência, estive como ministro algumas vezes, e agora na campanha, na pré-campanha, tanto de presidente quanto agora pré-campanha de governador. Quero dizer que tenho muita estima pela região, um potencial incrível. Eu diria para você, Xandu, sem medo de errar, a primeira coisa é que as crianças desse estado e os jovens desse estado estão precisando de um governador que entenda muito de educação. A situação da educação pós-pandemia é dramática. Metade das crianças com 10 anos não sabe ler e escrever, hoje no estado de São Paulo. Os jovens evadiram do ensino médio, estão com dificuldade em voltar, e os jovens universitários, muito, estão deixando a universidade sem concluir os estudos. Então, nós precisamos de 3 programas para crianças, para jovens e para adultos que estejam cursando a universidade, para dar uma força. Aí você vai me perguntar, mas criança é responsabilidade do prefeito. Não, o governador também tem responsabilidade. O Estado é um só, e nós temos que apoiar os prefeitos a fazer um programa de alfabetização, coisa muito parecida com o que eu já fiz no Ministério da Educação. O ensino médio nós vamos reformar, aproximando o ensino médio estadual da rede federal, que é um dos melhores ensinos, o melhor ensino médio do mundo, um dos melhores do mundo, e a expansão das universidades, as que você sabe a participação que eu tive para garantir via SISU, ProUni, Enem, a chance de um jovem filho de trabalhador chegar aos níveis mais elevados da educação. Então, isso é a primeira coisa. Nós temos aí um compromisso enorme com a educação pós-pandemia. Mas eu tenho, acho que também, uma experiência muito grande na área da saúde, que eu quero levar para o interior e retomar na capital. Você tem postos de saúde hoje e hospitais gerais. Inclusive, em alguns lugares, falta leitos. Mas o que você não tem em quantidade suficiente são equipamentos intermediários de urgência e emergência e de atendimento eletivo, exame, consulta e cirurgia. E isso está faltando no estado de São Paulo. Eu quero montar uma rede de suporte ao SUS com base nesses princípios. E eu acho também que o Dória não foi bem em defender os interesses de São Paulo. Você sabe que o Dória aumentou impostos no meio de uma pandemia, nós estamos perdendo empregos para Minas Gerais, nós estamos perdendo emprego para Paraná e Mato Grosso do Sul. O Vale tem sido uma região castigada pela perda de grandes empresas, ou saíram para os vizinhos, ou foram para a Zona Franca, por exemplo, de Manaus, e se perdeu muito emprego de qualidade. Região do Vale, região metropolitana de São Paulo, foram as mais atingidas. E nós precisamos fazer uma política de recuperação, de atração de investimentos para São Paulo. O anúncio de investimentos em São Paulo, segundo dados oficiais do próprio Estado, o anúncio cada vez menor. Caiu mais de 50% a intenção do setor privado investir no Estado de São Paulo. Ou seja, está acontecendo alguma coisa muito errada. Exatamente. O senhor citou o Vale do Paraíba, que está em claro processo de desindustrialização, o que vem ocorrendo no país também, né? O senhor acha que a economia vai ser um tema importante na eleição do governo de São Paulo também? E qual é a sua ideia para tentar retomar essa questão da industrialização? Xandu, nós temos que atuar. Você deve estar acompanhando a situação das famílias em situação de rua, cada vez mais frequente. Aqui na cidade de São Paulo, quando eu deixei a prefeitura, tinha cerca de 15 mil
moradores em situação de rua, dos quais 12 mil nós conseguíamos albergar durante a noite. Hoje você alberga 16 mil, só que tem mais de 40 mil em situação de rua. 40 mil pessoas em situação de rua, só na cidade de São Paulo. Região metropolitana, a estimativa é de 60 mil. E muitas cidades do interior estão convivendo com esse problema hoje. Não há emprego para o pessoal menos qualificado, vamos dizer assim. Construção civil parou, obras públicas paradas. Isso tudo precisa ser retomado. Mas nós também precisamos, Xandu, nos preocupar com um emprego de altíssima qualidade, que nós temos que ter também. Não adianta você só gerar emprego. Temos uma questão emergencial, claro, temos que gerar emprego, mas nós temos que atrair empresas de ponta para o Estado de São Paulo. E, para isso, nós temos a rede de universidades, tanto federais quanto estaduais, né? 3 das quais, uma eu criei, a Federal do ABC, 2 eu expandi, a Federal de São Paulo e a Federal de São Carlos. Criei o Instituto Federal. Aliás, eu levei a Unifesp para o Vale do Paraíba, que não tinha, né? Então, tudo isso tem que ser colocado a serviço da geração de empregos de alta qualidade. Não tem como fazer. Agora, o que você vê é a inércia, né, do Estado de São Paulo, né? Eu acho que o governo Dória Garcia realmente deixou a desejar. O senhor fala, o Estado, onde é que o Estado pode agir, Fernando, para gerar emprego rapidamente? Quais são as áreas que o senhor acha que o Estado tem possibilidade de atuar em que gere emprego mais rapidamente, né? Olha, produção de moradia é uma coisa que gera emprego muito rapidamente, né? Então, habitação. Você sabe que o Dória chegou a aprovar uma lei extinguindo a Companhia de Habitação do Estado de São Paulo. Pra você ter uma ideia, o CDHU, todo mundo conhece. Aprovou uma lei para extinguir o CDHU. Absurdos dessa natureza. Nós temos que retomar o projeto habitacional para o Estado de São Paulo. Nós temos que retomar obras públicas que estão paradas, né? Aqui na capital você tem linha 17 do metrô, tem várias coisas paradas aqui que precisam ser retomadas, né? Agora, eu repito, isso é de curto prazo, mas nós temos que pensar o médio e longo prazo com empregos tecnologicamente avançados. E, para isso, a saída não é investimento público, são parcerias público-privadas. E eu sou o redator da lei de parcerias público-privadas. Realizei a maior parceria público-privada da história do Brasil, que é o ProUni. E já rendeu quase 3 milhões de bolsas de estudos, sobretudo para jovens paulistas. Todo mundo conhece o ProUni. Então, é esse tipo de iniciativa que vai tirar o Estado dessa situação. O senhor falou do governo Dória, acha que o Rodrigo Garcia, por exemplo, ele parece que abriu o cofre. Ele tem anunciado investimento, tem anunciado coisas, tem inaugurado pedra fundamental de tudo quanto é lugar. O senhor acha que a máquina, está evidente que a máquina vem sendo usada hoje para tentar fazer o Rodrigo Garcia subir nas pesquisas? Ele tem um problema, porque ele tem, assim, eles não mostraram serviço 4 anos, vão mostrar em 4 meses. O que aconteceu nos últimos 4 anos que vai acontecer faltando 4 meses para a eleição? Esse negócio de pedra fundamental é muito relativo. Quantas universidades públicas eu inaugurei no estado de São Paulo? Estão todas entregues. Quantas unidades do Instituto Federal eu entreguei, inclusive aí na região? Tem 4 institutos federais no Vale do Paraíba. Fui eu que inaugurei. Tem Federal do ABC em Santo André e São Bernardo. Tem Unifesp em São José dos Campos, Santos, Guarulhos, Osasco. Tem UFSCar em Sorocaba, Araras. Tem Instituto Federal em 35 cidades do interior. Está entregue, não é promessa, não. Está entregue. Quantas bolsas de estudo eu concedi no estado de São Paulo? Mais de 500 mil de bolsas de estudo para paulistas. Quantos paulistas entraram numa universidade federal, inclusive fora de São Paulo, graças ao SISU? Fez o Enem e entrou pelo SISU.
milhões de jovens. Agora, ficar anunciando coisa nas vésperas da eleição, com a caneta na mão, aí é fácil. As pesquisas, Haddad, de intenção de voto mostram o senhor liderando em alguns cenários e o Tarcísio mais próximo em outros cenários. Me parece que Tarcísio vem surgindo aí como o grande adversário político nessa eleição do senhor. Como é que o senhor vê o Tarcísio? Ele tem recebido muita crítica de não ser de São Paulo, registrou domicílio eleitoral em São José dos Campos, sequer mora na cidade, tem sido muito criticado por isso, mas é o candidato do presidente Bolsonaro, ele vem com essa chancela, vem com uma força. Como é que o senhor vê o Tarcísio, o que ele representa aí como adversário político? Não, eu acho que tem várias coisas. Ele é carioca, o Tarcísio, né? Nunca morou em São Paulo. E nem mora em São José dos Campos. Imagina, ele não deve nem conhecer as ruas de São José dos Campos. Transferiu o título agora para disputar, um pouco mandado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro que mandou ele vir para cá e concorrer, né? Eu não conheço o Tarcísio, né, pessoalmente. Eu conheci ele porque ele era do governo da Dilma, o Tarcísio. Depois é que ele virou bolsonarista, mas não era bolsonarista. Então ele está recém-chegado aqui em São Paulo, nós temos que ainda entender melhor o que ele veio fazer aqui, entendeu? Uma das coisas que eu quero te dizer é o seguinte: milícia do Rio de Janeiro não vai entrar em São Paulo. Anota o que eu estou te falando. Aqui não vai ter miliciano cobrando R$170 o botijão de gás de gente pobre. Eles compram por 130 e vendem por 170. Então, eu quero deixar claro isso para você, Xandu, para tranquilizar as pessoas aqui de São Paulo, que as milícias do Rio não virão para cá. Esse esquema do Bolsonaro não virá para São Paulo. Aí eu já lhe pergunto de segurança pública, qual é a sua ideia, que é uma pauta também que vai pesar bastante nessa eleição, e a polêmica aí das famosas câmeras as body cam, né, câmeras corporais dos policiais. Qual é a sua opinião sobre isso, Haddad? Das poucas coisas boas que o Dória fez, e o Tarcísio quer tirar. Tem nada a ver com o que ele está falando, de que invade a privacidade não invade privacidade nenhuma, pô. O cara está em ação. Para ele é bom. Para ele, policial, se defender é bom. Vamos botar a tornozeleira. Vamos botar a tornozeleira também. O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que você precisa tirar a câmera para botar a tornozeleira no bandido? É muito melhor, em vez de você sustentar o bandido, que custa 30, 40 mil reais por ano numa penitenciária, tem crimes de baixa periculosidade que o cara cumpre com tornozeleira eletrônica, né? Você tira... A família sustenta o cara, compra comida, e ele não sai de casa, porque se o cara não tem condição de viver em sociedade, ele que pague pelo que fez na casa dele, sustentado pela família dele, entendeu? Então eu sou a favor de tornozeleira, mas eu sou a favor da Câmara também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos tirar isso por aquilo. Aliás, Xandu, eu quero te dizer o seguinte: São Paulo investe muito pouco em tecnologia. Muito pouco. Hoje você tem equipamentos de última geração para enfrentar o crime organizado. Olha o que nós estamos fazendo, Xandu. Nós estamos pegando em flagrante o ladrão de celular, que é um cara que dá um prejuízo para o cara que comprou o celular no crediário para trabalhar, às vezes é um instrumento de trabalho do cara. Vai lá o bandidinho, rouba o celular, às vezes machuca a pessoa, chegam a matar por causa de um celular. E o receptador do celular, ninguém mexe com ele. Ninguém mexe. Por quê? Porque ele não está na rua. Você não vai prender em flagrante o receptador do celular. Você tem que ter uma inteligência da Polícia Civil para achar as quadrilhas de receptação que desmontam o celular para vender peça ou contrabandeiam o celular para outros países. E está faltando para a Polícia Civil estímulo, equipamento, valorização profissional. Então, eu quero combinar um plano de metas com a valorização da carreira, que é salário, que é formação continuada e que é investimento em tecnologia. Sem isso,
Nós vamos ficar prendendo o cara que é substituído no dia seguinte. Você prende um batedor de carteira, tem 2 no dia seguinte. Você prende um ladrãozinho de celular, no dia seguinte tem 2 roubando celular. Ou você prende a quadrilha que recepta o bem roubado, carro, celular, o que for, ou você vai ficar enxugando o gelo. Não vai ter vaga em penitenciária que seja possível para combater o crime desse jeito. Sem inteligência, você não combate o crime. Você precisa de uma polícia civil. Hoje está faltando 15 mil policiais civis no estado de São Paulo. O Rodrigo e o Dória não contratam. O senhor deve contratar, é um compromisso de campanha. E é tem um compromisso, mas olha, contratar tem dinheiro. Xandu, vou te dizer uma coisa. Contratar sem investimento em inteligência, você vai contratar um cara que também não vai fazer nada. Para ficar batendo carimbo, não precisa contratar mais ninguém. Está cheio de carimbo. Tem que diminuir o número de carimbos, tem que diminuir a burocracia, tem que botar a polícia para usar a inteligência para achar os caras. Não adianta ficar enchendo cadeia com lambari. Você tem que pegar o lambari e quem alimenta ele, que é o receptador. Esse é o ponto. E nós não estamos fazendo isso. Pergunta para a Polícia Civil se ela tem os equipamentos de última geração disponíveis. Pergunta agora para qualquer policial civil. Você não vai achar Você não vai achar um policial que diga, não, eu tenho os equipamentos necessários para combater o crime organizado. Você não vai achar um. Que eu já conversei com 100. E todos falam, Haddad, os caras não investem em equipamento. Hoje tem equipamentos de última geração. Interceptação telefônica, movimentação financeira, tudo. Você controla tudo hoje. Inclusive com o apoio do judiciário. O juiz te autoriza. Mas o que adianta se você não tem o equipamento? Eles têm o equipamento, os bandidos, e nós não. Os mocinhos não têm. E o Estado tem caixa para isso? Eu acho que tem dinheiro? É mal aplicado esse dinheiro? Mas demais, rapaz. Será que só tem dinheiro para comprar apoio de prefeito nas prévias? Não tem dinheiro para comprar um equipamento? Quanto custa um equipamento? Com 2, 3 milhões de reais, você compra um equipamento de última geração, rapaz. Se um celular faz o que faz, você imagina o que é 2, 3 milhões de reais. É troco para o Estado de São Paulo. Troco. Comprar os equipamentos necessários. Agora, precisa, depois de comprar o equipamento, formar o cara, precisa ter assistência técnica, até convênios com outras polícias de outros países para ensinar a usar o equipamento, chegar na quadrilha, e aí você desmonta os esquemas de receptação. Haddad, você foi prefeito, né? Como é que, eventualmente, Fernando Haddad, governador, é sua relação com as prefeituras? Você vai ser um prefeito municipalista. E aqui o Vale, qual é a importância do Vale teria num governo Fernando Haddad? Xandu, eu fui um ministro que mais repassou recursos para prefeitos da história do Brasil. Pode fazer a conta. Nunca na história do Brasil um ministro repassou tanta verba para a prefeitura, construir creche, comprar ônibus escolar. Nunca. Reformar a escola, botar computador, livro. Eu desafio qualquer jornalista a fazer essa conta. Qual foi o ministro que mais repassou verba federal para as prefeituras? Detalhe, Xandu, nunca perguntei de que partido o prefeito era. Nunca. Você não vai achar. Eu fiz convênio com 5.563 prefeitos. Não é com 10%, é com 100%. Só tinha 5.563. Hoje tem 7 municípios a mais. Tem 5.570. Mas eu lembro, 5.563, eu assinei convênio. Você não vai achar um dos 5.000 que possa te dizer, não, ele perguntou de que partido eu era. Nunca perguntei.
Eu queria saber o que a criança da cidade precisava. O que o jovem da cidade precisava. E o dinheiro chegava. Não é como agora. Você chama um cara lá no Palácio dos Bandeirantes e diz, você vai me apoiar? Não, então passa depois. Você troca de partido para votar na prévia? Troco, então leva o convênio. Que é isso, pô? Virou o quê? O Palácio dos Bandeirantes virou o quê? Feira? Isso Não vai dá, acabar, né? viu, Xandu? Isso aí você pode anotar. E o papel do Vale do Paraíba? Rapaz, o Vale do Paraíba é uma potência. Eu fico triste de ver o que está acontecendo, de você perder empresas. Sabe, de perder empresa. Cada hora você ouve um anúncio de uma empresa fechando, de informática, de automobilística, não sei o quê. Nós temos aí todas as condições de ter um arranjo produtivo local de alta expressão nacional. Não é só paulista, não. Nacional. Quando eu falo para você que nós temos que atrair empresas de alta tecnologia, aí é candidato natural. Você tem Vale do Paraíba, as empresas pedem para se instalar. Região de Campinas, Piracicaba, região do ABC, são regiões naturalmente vocacionadas, porque tem instituições de ensino, formadoras de pessoal altamente qualificado. É isso que atrai o empreendimento. Logística, temos boas estradas na região. Tá certo que a Tamoios não fica pronto nunca, né? Mas no nosso governo vai ficar, definitivamente. Ô, Haddad, você já experimentou, na sua reeleição a prefeito de São Paulo, o sentimento antipetista, né? Você falou que aquele momento era muito difícil para o PT, estava em meio ao impeachment da Dilma. Só que é um sentimento que ainda continua, principalmente no interior de São Paulo. Como é que você tenta quebrar esse sentimento? Né, o PT infelizmente, virou sinônimo de partido de ladrão, esse tipo de coisa, generalizou. Como é que você busca quebrar? Porque o Tarcísio vem com esse discurso, o Bolsonaro vem com esse discurso e vai cair no seu colo, não tem jeito. Como é que você pensa em quebrar, principalmente no interior de São Paulo, que é muito conservador, né? Xandu, eu acho que esse discurso já foi desmascarado em grande medida. Já foi desmascarado em grande medida. Eu acho que o Moro ficou numa situação muito difícil, inclusive internacionalmente. As Nações Unidas julgaram o Moro e condenaram. Então é uma situação diferente da de 2018. Outra que, olha, eu digo para você, Xandu, com dor no coração. Eu passei 7 anos no Ministério da Educação. O orçamento, quando eu cheguei, era de 20 bilhões. Quando eu deixei, era de 100 bilhões. Você nunca ouviu falar de um centavo desviado no Ministério da Educação. Nunca ouviu falar. Estou falando de meio trilhão de reais que passaram pela minha mão. Meio trilhão passaram pela minha mão no Ministério da Educação. Você não viu de um assessor meu, um secretário meu, mesmo lá de baixo Você não ouviu falar. Hoje o MEC se tornou o quê? O lugar onde se rouba. Hoje roubam no transporte escolar, roubam na compra de ônibus, roubam no kit kit robótica, roubam na merenda. Hoje você tem uma quadrilha lá dentro do MEC e ninguém fala nada. Eu, quando leio isso no jornal, falo, meu Deus do céu, como é que o cara está no meio de uma pandemia tirando da boca de uma criança? No meio de uma pandemia. O Tarcísio vai falar o quê? Tenha santa paciência. O Bolsonaro, os filhos estão tudo ricos. Os filhos do Bolsonaro têm mansão de 6 milhões de reais, com salário de deputado. Quantos anos de deputado sem gastar dinheiro ele tem que trabalhar para juntar 6 milhões? Comprou lá no Lago. Aí as ex-esposas do Bolsonaro, ele está no 3º casamento.
As duas ex-esposas estão cheias de imóvel no nome delas, com suspeita de comprar com rachadinha. Olha, é uma vergonha. Esses caras vão ter moral falar, pelo amor de Deus, né? Nem pense nisso. E o eleitor, como é que o senhor pensa em quebrar nós isso vamos junto ao eleitorado? Nós vamos conversar com o eleitor olho no olho. Pai, eu sou professor universitário. O que nós estamos falando aqui? Bolsonaro nunca trabalhou na vida, eu trabalho há 40 anos, mais de 40 anos que eu trabalho. Continuo trabalhando. Eu vou deixar aqui essa live e vou para a universidade dar aula hoje à noite. Porque é disso que eu vivo. Veio o Bolsonaro dar lição de moral em quem? Nós vamos botar ordem nessa confusão. Está tudo muito confuso, mas essa eleição vai botar ordem em muita coisa. O senhor já me falou numa outra entrevista que me deu que acha que o PT, o maior erro do PT não foi ter feito a reforma política quando esteve no governo. Hoje, chegando a Bolsonaro, quer dizer, tudo que passou, a gente imaginar os governos progressistas, chegamos em Bolsonaro. O senhor continua, fortaleceu ainda mais essa ideia, acha que o PT deveria ter feito ainda outra coisa que não fez? Qual é a autocrítica que o senhor faz nesse momento? Não, a reforma política de todo jeito. A foi feita com coligação proporcional, com financiamento, proibição da empresa financiar candidato. Isso é essencial. Não tem nada a ver com candidato. Uma coisa é andar apoiar um candidato, outra coisa é uma empreiteira. Então, graças a Deus que acabou isso aí. Uma empresa não pode mais financiar candidato, como podia no passado. Isso aí era contratar o caos. E contratamos o caos, entendeu? E não foi o PT, foi a classe política. Tanto é que foi muita gente rodou de todos os partidos. Inclusive, todos os que estão com o Bolsonaro hoje no Centrão estavam presos. Roberto Jefferson, preso, vários presos, Valdemar da Costa, todo mundo preso. E hoje dão sustentação para o Bolsonaro. Então é óbvio que a reforma política foi o maior erro da classe política, incluindo o PT. E muita coisa. Agora, eles inventaram outra coisa agora para rolar, né? Que é o secreto. Secreto. Você vai lá, faz uma emenda e paga R$1 milhão num show. Um show de 2 horas. Ah, mas é um cara que vai me apoiar, vai pedir voto para mim. Que é isso, pô? Como é que você faz uma coisa dessa? Virou uma banda. Aquela história, né? A corrupção é sempre a dos outros. Mas eles inventaram agora uma coisa absurda. O orçamento é secreto. Imagina você, o orçamento é público. Chama orçamento público. Eles inventaram um orçamento secreto, que ninguém sabe o que é, para onde vai o dinheiro. E só vai para os amigos do Bolsonaro. Só vai para os amigos do Fernando Bolsonaro. Haddad, a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu queria perguntar a questão eleitoral. O senhor já definiu o vice, quem será seu vice ou a vice? E o papel de Márcio França, ele vai ser seu adversário no primeiro turno ou vai lhe apoiar? Essas duas questões. Olha, eu vou definir minha vice até o final desse mês, se Deus quiser, vice ou vice, mulher ou homem, nós vamos definir. Nós estamos fazendo agora muita pesquisa, porque a gente quer fechar uma chapa que faça sentido para o eleitor paulista. Estamos pensando em várias possibilidades, estamos também consultando os aliados. Você sabe que eu tenho 4 partidos que provavelmente vão me apoiar, né? O PV, o PCdoB, certamente. A Rede acabou de declarar apoio e tem o PSOL, que tem um forte candidato a ser o 4º partido. Seríamos 5 partidos, então, juntos. É uma coisa boa, eu tenho que consultar esse pessoal para saber quem é a pessoa mais indicada para ser candidata a vice-governador. Isso deve acontecer agora no mês de junho, até porque nós temos que registrar a chapa em julho.
Então, nós estamos com prazo final. E eu acho que a candidatura do Márcio está colocada. Eu acho que está colocada. Eu acho que haverá 2 candidaturas aqui em São Paulo. Apoio apenas no segundo turno. Apoio no segundo turno. E, para fechar, Fernando Haddad, agradecendo muito a sua disposição. Agora, uma coisa importante, Xandu, a dizer. Pois não. É importante registrar que o PSB e o Márcio estão apoiando o Lula e o Alckmin. Então, isso é uma coisa muito boa para o Brasil. Porque o PSB não apoia o PT desde 2010. 2014 não apoiou, 2018 não apoiou. E agora, em 2022, está apoiando a chapa Lula-Alckmin. Isso é uma grande coisa. Lembrando que o Márcio, né, que está apoiando o Lula, ele tem votos de eleitores do Bolsonaro. Então, é uma coisa importante que ele está fazendo. Para fechar, antes de fazer a última pergunta, o Lula vai ser uma presença constante no seu palanque em São Paulo? O Lula vem fazer campanha forte aqui? O que puder fazer, vai fazer, né? Porque é uma coisa muito importante. Você já pensou o Estado e o país remando na mesma direção? Depois de ter passado 4 anos de briga, Bolsonaro e Dória, uma briga que não tinha fim. Eles estavam juntos na eleição em 18 e depois ficaram brigando 4 anos. Quem perdeu? Perdeu o povo, que está pagando R$15 o quilo da cenoura, pagando o pedágio do Dória e a gasolina do Bolsonaro. Haddad, para fechar, o que o eleitor... a gente procura sempre falar isso publicamente no jornal. O eleitor, às vezes, exige pouco do político, né? Exige mais o pedreiro que vai na casa dele. É pouco rigoroso escolher o político. O que o senhor diria que está em jogo nessa eleição a governo de São Paulo em 2022? O que o eleitor tem que exigir do político? Tem que exigir mais, ser mais rigoroso? Xandu, coerência. Sabe, eu estou no mesmo lugar desde que eu comecei no movimento estudantil, eu estou no mesmo lugar. Na hora que eu tive que defender o Lula, eu defendi o Lula. Na hora que teve que defender o PT, eu defendi o PT. Porque era injusto o que estava acontecendo. Então, o bom político é aquele que paga um preço pela coerência, mas não abre mão dos seus princípios. Não fica trocando de partido que nem troca de roupa, não fica trocando de discurso, sabe, que nem troca de sapato. Não é assim. A vida da gente é uma vida de coerência. Se você pegar o que eu dizia quando era ministro, quando era prefeito, a coerência, a defesa de princípios, de valores, de uma determinada visão de sociedade, de justiça social, de independência em relação ao empresariado. Não é desrespeitar o empresário, não, mas é respeitar o empresário tanto quanto o trabalhador. É respeitar o católico e o evangélico, sabe? É respeitar o humilde e o milionário, não importa, são cidadãos da tua comunidade. Então, a coerência é o que tem que ser cobrada. Eu nunca me candidataria a governador do Rio de Janeiro. Por que o Tarcísio está se candidatando a governador de São Paulo? Eu nunca me apresentaria como tucano se eu fosse o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia nunca foi tucano na vida dele. Por que agora ele está dizendo que ele que fez tudo? Daqui a pouco ele vai dizer que fundou o Estado de São Paulo. Não é assim. Entendeu? As pessoas têm que se fiar na trajetória das pessoas. Se eu falo que eu sou professor, o cara fala, ele diz que é professor, ele dá aula, dou. Ele escreve livro? Escrevo. Estou lançando um esse mês, por sinal. Livro não é, é um livro de antropologia filosófica. Eu passei a pandemia estudando antropologia, que era uma disciplina que eu sempre tive muita vontade de enfrentar. Como você sabe, eu sou formado em Direito, Economia e Filosofia. E eu tinha muito interesse em antropologia. Então, eu aproveitei a pandemia, que me tirou do trânsito de São Paulo, porque você não podia circular,
Eu aproveitei o tempo que eu ficava no trânsito para ler e escrever. Estou lançando um livro. Aliás, já lancei o livro. A Noite de Autógrafos é dia 13 agora. Mas já está disponível nas livrarias. Como chama? Mas, então, chamou O Terceiro Excluído. Bacana. Mas não é sobre o Ciro Gomes, não. Já me perguntaram se era sobre o Ciro Gomes. Sacanagem. Fernando Haddad, termina aí, deixa uma mensagem para os nossos amigos aqui do Vale do Paraíba, o incentivo aí para a galera ir votar no dia 2 e mudar esse país, o Estado. Não, rapaz, vamos sair dessa tragédia aqui. Chega de sofrimento, pô. Vamos olhar, a vida não é fácil. A gente sabe que construir um país não é uma coisa simples. Agora, a gente precisa sofrer o que está sofrendo na mão do Bolsonaro? Não dá. Vamos para frente. Vamos voltar a ser importante no mundo, ser recebido em todo canto, discutir investimento, discutir... Sabe, tem muita coisa boa para fazer. Rapaz, não tinha dia que eu não inaugurava uma universidade, uma escola técnica, uma creche. A minha vida foi isso. Foi entregar bolsa de estudo, FIES. Isso que é gostoso da política. Não é esse sofrimento todo. Todo dia os caras cortando o salário do povo. Daqui a pouco o cara não tem para nada mais. Véio. A vida não pode ser assim. Tem que sobrar um pouquinho no final do mês, sabe? Você fazer uma poupançazinha pro teu filho, daqui a pouco você fazer um cômodo a mais na tua casa, comprar um terreninho para a família, sabe? Não trocar a moto, trocar o carro. Que isso, gente? Onde é que nós vamos parar? Mas está chegando. Estabilidade, né? Está chegando o fim desse pesadelo. Estabilidade, né? Chega de terremoto. Não, e outra, todo dia ele está ameaçando o Bolsonaro. Todo dia ele está ameaçando. Por que ele não trabalha? Em vez de ficar ameaçando as pessoas, é mais fácil você trabalhar. Trabalha. O resultado vem. Não tenha dúvida. Você não acorda cedo, não dorme tarde, você não tem o resultado do teu trabalho? Trabalha, pô. O Bolsonaro não trabalha. Ele vai lá para as lives dele, com os caras dele lá, e fica xingando os outros. Fica importunando os outros. Vai construir um país assim? Não vou em debate. Por que ele não vai em debate? Ele, quando eu era o candidato, ele dizia, não, tomou a facada. Depois teve alta da facada. Não estou indisposto. Como assim? Quer ser presidente da República e está indisposto? Eu falei, até numa enfermaria eu vou debater com esse cara, se ele quiser. Fugiu. O Tarcísio deve debater? Você acha que ele debate? Eu acho, porque o Bolsonaro é um destrambelhado. Né? O Tarcísio, ele era um técnico, entendeu? Ele não era bolsonarista. Esse negócio de armar as pessoas, de não vacinar, eu não sei se ele mudou de ideia ou se ele fica quieto. Porque o Tarcísio não acreditava nada disso. Nada disso. Armar a população e não tomar vacina, que isso, gente? Onde é que já se viu uma coisa dessa? Quer dizer que o legal é ter arma e não vacinar. Vai matar o vírus com a tiro? O que você vai fazer? Olha, jamais o Tarcísio poderia se prestar a ser candidato do Bolsonaro. Jamais. É muita humilhação. Um cara que estudou, um cara que, pelo amor de Deus, como é que o cara faz uma coisa dessa? É isso aí. Fernando Haddad, muito obrigado pelo seu tempo. Boa sorte na campanha. Conte aqui com o jornal quando tiver a divulgar alguma coisa. Tá legal? Abração aí, Xandu. Valeu, um grande abraço. Obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um Vale Entrevista, desta vez conversando com o Fernando Haddad, pré-candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo. É isso, siga o Vale, viva a liberdade, viva a democracia. Até mais!